Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse de hoje é o último vídeo de 2025. Eu acredito que vocês vão gostar muito do compositor. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistem aos vídeos e especialmente àqueles que mandam comentários muito carinhosos, comentários que me estimulam a continuar. O escolhido para hoje é o grande sambista Cartola. Cartola, na verdade, se chamava Angenor de Oliveira. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, em 1908. Filho de Sebastião e Aida de Oliveira. Ele foi cantor, compositor, poeta, violonista. Ele morreu em 1980, com 72 anos, no Rio de Janeiro. Seu avô era cozinheiro do Nilo Peçanha, que foi senador e presidente da República. Cartola conta em muitas entrevistas que acreditava que se chamava Agenor. Ele só descobriu que ele era Angenor quando ele foi ao cartório para organizar os papéis para o seu casamento com Dona Zica, só em 1964, com 56 anos, é que ele percebe que o nome dele não era Agenor, e sim Angenor. Ele era primogênito de 8 irmãos. Ele viveu parte da infância no Catete. Aos 8 anos, mudou-se para o bairro das Laranjeiras, onde ele se tornou torcedor do Fluminense e onde ele participava de festas da rua. Ele tocava, com seu pai, cavaquinho. O seu pai era músico, participava dos ranchos e ensinou a Cartola a tocar cavaquinho e violão. O pai também tocava e eles saíam nos ranchos, famosos lá do bairro. Um dos ranchos se chamava União da Aliança e outro que eles saíam se chamava Arrepiados. Suas irmãs saíam nas festas de reis com as pastorinhas. Naquela época havia os ranchos, que eram agremiações populares que surgiram na metade do século XIX e desfilavam nas ruas. Eram organizados, disciplinados, uma procissão com o rei, com a rainha, ao som de uma marcha rancho. Não sei se vocês já viram, é lindo, eu já vi no Rio de Janeiro, é muito bonito. Eram roupas coloridas, eles tocavam violão, viola, cavaquinho, ganzá, prato, flauta. Havia os mestres de harmonia, de canto, de sala, havia uma coreografia. Na história do Rio de Janeiro, os ranchos eram sempre valorizados pela classe média e as favelas, aqueles que organizavam as escolas de samba, não eram valorizados pela elite. Então, os ranchos eram valorizados pela camada média e as escolas de samba eram valorizadas mais pelas camadas populares. Os ranchos se originaram no Rio de Janeiro, mas com o tempo eles foram para outros estados do Brasil. E eles foram muito importantes também porque eles deram base às escolas de samba.
as escolas de samba que vão surgir na década de 1930, elas vão ter base nos ranchos e aos poucos os ranchos vão ser desvalorizados. Voltando à vida de Cartola, quando o avô dele, cozinheiro, faleceu, a família saiu, né, ali de perto e foi morar na Mangueira, no Morro da Mangueira, que naquela época tinha por volta de uns 50 barracos. Era uma pequena favela. Cartola, ele tinha 11 anos quando ele foi morar na Mangueira. E ele vai ter que parar os estudos, ele só fez o curso primário e ele vai ter que trabalhar. Mas ele sempre gostou de ler poetas. Entre os poetas que ele conta que gostava de ler, nós temos Castro Alves, Olavo Bilac e Guerra Junqueira. E ele também conta nas entrevistas, que são muitas, que a gente pode ver na internet, que ele gostava de escrever poesia. Desde criança, ele escrevia poesia. Na Mangueira, ele vai vibrar com as pessoas que ele vai conhecer, que eram os sambistas. E ele vai fazer muitos amigos. Ele começa a participar de roda de samba, toca violão, toca cavaquinho. E sua mãe falece, que o abala bastante. Cartola começa a ser boêmio, a ficar nas madrugadas, tocando, cantando, e o seu pai não aceita. E os desentendimentos com seu pai tornam-se cada vez mais frequentes. Então, ele decide sair de casa. Sai, né? Não vai mais morar com o pai e com as irmãs. E ele teria que trabalhar para sobreviver. Então, ele vai, emprega-se numa tipografia. Depois, ele vai trabalhar como pedreiro, para que não caíssem, né, pedaços das construções, não caísse cimento. Ele põe um chapéu e trabalha sempre com um chapéu para proteger a sua cabeça. Por isso ele, né, começa a ter o apelido de Cartola, aquele que anda sempre com um chapéu. A vida dele de boemia, muito intensa, torna sua saúde debilitada e ele adoece. Na Mangueira, ele tem uma vizinha chamada Deolinda Bastos. E essa vizinha de barraco começa a gostar muito dele, a cuidar dele. Ele, então, os dois decidem morar juntos. Ele tinha 18 anos e a Deolinda, 25. Ela deixa o marido, vai morar com Cartola, leva sua filha e seu pai. E Cartola conta que ele ganhou uma companheira, uma filha adotiva e um sogro. E ele é muito agradecido a tudo que Deolinda faz com ele, de cuidá-lo, de ajudá-lo nesse momento de saúde debilitada. Ele vai se tornar grande amigo de Carlos Cachaça. E com Carlos Cachaça ele funda um bloco chamado Arengueiros. Quem foi Carlos Cachaça? Nome importante no momento de samba daquela época. Carlos Moreira de Castro, conhecido como Carlos Cachaça, nasceu no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, em 1902. Foi autor de mais de 500 composições. Foi grande amigo de Cartola, é aquele com quem Cartola mais escreveu suas canções. Aos 12 anos, já desfilava nos blocos de carnaval. Aos 16,
já era pandeirista do conjunto de Mano Eloy. Ele ganhou o apelido de Carlos Cachaça porque aos 17 anos, nas rodas de samba, quando todos tomavam cerveja, ele preferia cachaça. Então ele passa a ter esse apelido. E ele é importante também na história das escolas de samba, porque ele foi o primeiro a colocar no enredo, no sambas enredo, elementos da história, né? Ele coloca a história nos elementos do enredo das escolas de samba. Voltando à vida de Cartola. Em 1928, os arengueiros se uniram a outros blocos e fundaram a primeira escola Mangueira, né? A escola primeira da Mangueira, da qual Cartola foi o primeiro diretor de harmonia, função que viveu até 1930. A Mangueira foi a segunda escola de samba fundada no Rio de Janeiro. Por que o nome Estação Primeira? Porque a partir da Central do Brasil, contando, o Morro da Mangueira ficava na primeira estação de trem. Então, primeira escola, primeira estação de trem de um lugar onde havia samba. A escola ganhou as cores verde e rosa, sugeridas por Cartola, porque eram as mesmas cores do Rancho Arrepiados que ele havia tomado parte. Chega de Demanda foi o primeiro samba de abertura da Estação Primeira. No início da escola, os instrumentos eram tamborim, pandeiro, violão, cavaquinho. Mais tarde vieram reco-reco e a cuíca. Os estudiosos da vida de Cartola contam que nos carnavais dos anos 30, a polícia perseguia os negros que saíam nas escolas de samba e acusavam esses sambistas, esses que saíam, como baderneiros, como vadios. Então, Cartola decidiu pôr terno e gravata nos primeiros que saíam para impressionar a polícia. Os historiadores da vida de Cartola falam: assim foi criada a comissão de frente das escolas de samba. Em 29, Cartola foi apresentado ao cantor Mário Reis e ele vendeu o seu samba Quem Feliz Sorte, que em 1930 foi gravado por Francisco Alves. Em 32, Francisco Alves e Mário Reis gravaram Perdão Meu Bem. Suas composições ganharam muito reconhecimento, as canções de Cartola, porque começaram a ser divulgadas por cantores famosos, populares. Então, na década de 30 e 40, Cartola é reconhecido. Em 33, Cartola formou um conjunto vocal e instrumental com Wilson Batista e Oliveira da Cuíca. Esse trio durou pouco, mas mesmo assim ele continua a escrever. Quem foi esse Francisco Alves que fez as pessoas gostarem das músicas de Cartola? Francisco Alves era também conhecido como Chico Alves e também era muito ouvido nas rádios pelas pessoas, muito ouvido, e foi também chamado de o Rei da Voz. Ele nasceu em 1898 no Rio de Janeiro e morreu num acidente de carro na Via Dutra em 1952, com 54 anos. Eu tinha 6 anos, estávamos almoçando na casa de uma tia, quando o rádio anunciou a morte de Francisco Alves no acidente. Todos choraram, minha mãe chorou muito, porque minha mãe gostava demais de Chico Alves. Então isso é muito forte na minha mente, a minha mãe ouvindo rádio, Francisco Alves
e a dor. Todas as pessoas ali na casa da minha tia ficaram muito tristes com essa morte. Francisco Alves era filho de imigrante português, que tinha um bar no centro do Rio, mas ele precisou trabalhar como engraxate quando a família tem problemas financeiros. Ele também trabalhou como chofer de táxi, como numa fábrica de chapéu, até que senhor apresentou Francisco Alves para Chiquinha Gonzaga, para o filho da Chiquinha, desculpem, o filho da Chiquinha Gonzaga. Senhor ensinou a Francisco Alves técnicas vocais, né? Senhor também era um grande nome daquela época. E Francisco Alves cantou muito com Carmen Miranda, na Rádio Marinque Veiga. Ele cantou com Mário Reis, com Noel Rosa, e ele gravou em 39 a Aquarela do Brasil, né, de Ari Barroso, que é muito famosa. Voltando à vida de Cartola, no início dos anos 30, ele conheceu Noel Rosa e ficaram muito amigos e fizeram música juntos, se tornaram parceiros. Com o Noel Rosa, o poeta da vila, né? Noel Rosa é o poeta da Vila Isabel. Cartola escreveu Tem um Novo Amor, que Carmen Miranda gravou. Ele escreveu também Não Faz Amor, e Qual Foi o Mal que Te Fiz, que Francisco Alves gravou. Ele também escreveu Na Floresta, Silvio Caldas gravou. Em 32, a Mangueira foi campeã de um desfile promovido pelo jornal Mundo Esportivo, com a música Pudesse Meu Ideal, com a primeira parceria com Carlos Cachaça, seu amigo da Mangueira. Eles vencem, né, com essa música. Em 33, o samba Divina Dama foi o maior sucesso. Cartola compôs e Francisco Alves gravou. Em 35, a Mangueira foi premiada com samba de Cartola Não Quero Mais, que Cartola fez com Carlos Cachaça e Zé Gonçalves. Carlos Cachaça e Zé Gonçalves. Quem que gravou essa música Não Quero Mais? Aracide Almeida. Então, a gente vendo a vida de Cartola, nós vamos ver nomes de sambistas importantes daquela época e também de cantores importantes, Francisco Alves, Aracide Almeida, né, Silvio Caldas, apesar de que cantores atuais também gravaram Cartola. Por exemplo, essa canção Não Quero Mais foi regravada por Paulinho da Viola em 73 com o título Não Quero Mais Amar a Ninguém. Em 37, Cartola ficou muito abalado com a morte de Noel Rosa. Noel Rosa morreu com 26 anos. Para a dor, né, de ter esse amigo morto, Cartola escreve A Vila Emudeceu. A Vila Isabel, né, ficou muda. Quem foi Noel Rosa? Nossa, Noel Rosa, ele foi um gênio, um grande nome da música brasileira. Ele não foi só autor, né? Ele tocava vários instrumentos, ele tocava bandolim, violão, e ele fez muitas parcerias, ele fez todas as músicas que ele fazia, tinham muito sucesso, e vivendo só 26 anos, ele tem uma infinidade de músicas. Ele escreveu mais de 250 composições que falavam sobre o cotidiano e algumas eram críticas sociais, críticas, né, a muitas atitudes daquela época.
Em 1930, a música Com Que Roupa, que Noel Rosa compôs, foi o maior sucesso do Carnaval de 31. Ele compõe em 30, em 31 é a melhor música, a mais cantada. Com que roupa eu vou? Acho que todos vocês já ouviram essa marchinha tão linda, né? Tão interessante. Ele escreveu Conversa de Botequim, Fita Amarela, Último Desejo, Dama do Cabaré. Aos 18 anos, ele integrou o grupo Bando dos Tangarás, com Almirante, Braguinha. Ele até começou a estudar medicina, Noel Rosa, mas desistiu da medicina. Ele queria mesmo ser compositor. Ele escreveu com Heitor dos Prazeres, Pierrot Apaixonado, um Pierrot apaixonado, né? Vocês conhecem essa música. Eu acho que ele foi um gênio da música, porque ele não escreveu num gênero só. Eu acho que ele foi um gênio. Ele escreveu samba, samba-canção, marchinha, valsa, rumba e choro. Olhem só. Voltando a Cartola. Cartola divulgava suas músicas e as músicas de seus conhecidos, companheiros, amigos, pela rádio. A rádio era o grande meio de comunicação. Não existia, né, a televisão, né, na década de 30, de 40. No início da década de 40, Cartola e Paulo da Portela apresentaram o programa Voz do Morro na rádio Cruzeiro do Sul. Depois, esses dois e Heitor dos Prazeres formaram um conjunto carioca, que se apresentaram na Rádio Cosmos. E ele era muito popular, né? Cartola era muito ouvido nas rádios. Em 1940, um maestro importante dos Estados Unidos, Stokowski, veio ao Brasil e pediu para Villa-Lobos indicar sambistas, autores, para que ele fizesse uma gravação e levasse para os Estados Unidos. Villa-Lobos indicou Pixinguinha, Donga, Zé da Silva e Cartola. Então, o maestro gravou e essas gravações foram para álbuns nos Estados Unidos. Com a nova diretoria da Mangueira, as composições de Cartola passaram a diminuir e deixaram de ser valorizadas. Esses momentos foram difíceis para a Cartola, não ter os seus sambas amados, queridos pela escola de samba. E também, quando ele tinha 38 anos, em 1946, ele contraiu meningite, chegando a ficar em coma. Depois, né, ele se restabelece da meningite. Mas em 59, a sua companheira, Deolinda Bastos, morre. E ele fica extremamente abalado e resolve se isolar na favela do bairro do Caju. Ele fica distante da mídia, né, das rádios, dos sambistas, por 7 anos. Foi então, né, que ele, né, isolado, se sentindo mal, fragilizado, foi então que Odacide Brito Silva, com o apelido de Dona Zica, encontra com ele. Eles já se conheciam, porque ela era vizinha dele na juventude no Morro da Mangueira. Cartola e Dona Zica começaram a se aproximar e ele estava entregue à bebida. Ele estava com problemas de saúde e entregue à bebida. Mas Dona Zica o acolhe, o ajuda e eles vão viver uma história muito bonita até o fim da vida de Cartola. Eles ficam juntos. Então,
ela o leva de volta ao Morro da Mangueira. E ele vai se restabelecendo e, para sobreviver, ele vai trabalhar nas ruas, tomando conta de carros, sendo vigia de carro e lavador de carros, principalmente nas madrugadas, para ganhar algum dinheiro e levar para casa. Numa madrugada, na década de 50, o jornalista Sérgio Porto o encontra nas ruas de Ipanema, tomando conta de carros. Sérgio Porto fica muito feliz com esse encontro, porque ele o admirava muito. Então, ele quer resgatar a carreira de Cartola. Ele conta sobre esse encontro no Diário Carioca, chamando a atenção das pessoas e dos artistas. E ele vai consolidar uma nova fase na vida de Cartola. Mais tarde, um empresário, Eugênio Agostini, propôs a Cartola que ele criasse com a Dona Zica um bar, onde Dona Zica cozinhasse e ele recebesse os sambistas. E assim foi feito. Em 1963, na Rua da Carioca, 53, centro do Rio de Janeiro, é fundado o Zicartola. O Zicartola era famosíssimo. A Dona Zica na cozinha, fazendo pratos gostosos, e Cartola recebendo, o anfitrião, recebendo artistas, compositores, jornalistas. Quem ia lá? Nossa, Sérgio Porto, muitas gerações, tanto da velha guarda, das velhas gerações, como da bossa nova que começava a florescer. Paulinho da Viola, Zequete, Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Sargento, Ismael Silva, Dorival Caymmi, Elisete Cardoso, Aracide Almeida, João do Vale, Sérgio Cabral e outros. Foi um sucesso. Mas o Zicartola teve que fechar 2 anos depois, por problemas da administração. São Paulo teve também um bar Zicartola, mas não tem nenhuma relação com o Zicartola do Rio de Janeiro. Em 1964, Cartola casa-se oficialmente no cartório com Dona Zica. Os dois eram viúvos. Eles ficaram unidos para sempre. Cartola tinha um problema no nariz, ele teve uma rosácea, e essa rosácea fez muitas manchas escuras no seu rosto, manchas disformes, claras, escuras, e é por esse motivo que ele sempre usou óculos, por causa dessas manchas. Mas em 1970, um grande cirurgião, Ivo Pitangui, faz Cartola passar por uma cirurgia para corrigir esses problemas. Cartola, então, se sente bem. Cartola volta a participar dos desfiles da Mangueira, passa a ser reverenciado pelos artistas, muitos querem gravar as suas obras. Em 67, a Rede Globo faz um programa dedicado a Cartola. Em 74, ele vai lançar seu primeiro LP, só em 74. E aí tem a música Acontece, Alvorada, Tive Sim, O Sol Nascerá, Quem Me Vê Sorrindo. Em 76, seu segundo LP, O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam, Preciso Me Encontrar, músicas famosas até hoje. Em 77, terceiro LP, Verde que Te Quero Rosa, com as músicas Grande Deus, Nós Dois, muitas outras. Em 79, o quarto LP, Cartola, 70 anos, produzido por Sérgio Cabral. O Inverno do Meu Tempo, A Cor da Esperança, bem feito,
algumas das músicas desse LP. Então, ele vive momentos de alegria. Enfim, ele é reconhecido pelos críticos, pelas mídias, agora pela televisão. Em 74 e em 76, ele foi convidado a integrar o júri de desfiles de escolas de samba em Curitiba. Depois, em 77 e 78, ele participa do projeto Pixinguinha. Em Belém, no projeto Pixinguinha, com Dona Zica, ele participa das comemorações do Teatro da Paz. Eu estava em Belém, num hotel, comendo, e eu vi Dona Zica e Cartola, que eu amava tanto. Depois, quando eles estavam num momento mais tranquilo, eu fui até eles e confessei o meu amor. E eles foram extremamente gentis e me convidaram a ir ao teatro para assistir o seu show, a sua apresentação. Eu fui e foi maravilhoso. As rosas não falam, e ele distribuía rosas e vendia o LP, que é lógico que eu comprei o LP, que tem ele e Dona Zica na janela. Muito queridos, muito. Nos anos 70, ele realizou uma turnê pelo Brasil, patrocinada pelo Sesc. Em 78, para que os dois vivessem com mais tranquilidade, eles decidiram morar em Jacarepaguá. Jacarepaguá, na década de 70, era um lugar distante para nós. Eu passava sempre as férias no Rio e ia visitar primas em Jacarepaguá. Era longe, era um lugar tranquilo, muita verde, diferente de hoje. E eles resolveram ir para lá. Nesse momento, em 79, a Rádio Eldorado de São Paulo gravou entrevistas com Cartola, mas só foi lançado em 82 num álbum póstumo. Nesse momento, ele faz o segundo show homenageado, ele também recebe homenagens na quadra da Mangueira, mas ele começa a ficar cada dia mais doente por causa de um câncer. E ele vai ter momentos de muita tristeza e dor e é hospitalizado. Mas antes de morrer, ele teve uma grande alegria. Ele, lúcido, porque ele tinha momentos de lucidez e não lucidez, ele lê uma crônica dedicada a ele por Carlos Drummond de Andrade. A crônica o título era No Moinho do Mundo. Foi publicada no Jornal do Brasil. Nesse texto, o poeta Drummond destacava a importância de Cartola para a cultura brasileira e para a evolução do samba. Cartola conseguiu ler a crônica e ficou imensamente feliz. Em 1980, ele morre. Seu corpo foi velado na quadra da Mangueira. As escolas de samba mandaram seus estandartes. Havia no enterro, no cemitério do Caju, cemitério São Francisco Xavier, segundo a imprensa, aproximadamente 3.000 pessoas, fãs, compositores, jornalistas, e cantaram baixinho As Rosas Não Falam. Dona Zica, ao seu lado, abraçada a uma grande amiga de Cartola, Bete Carvalho. Para a gente conhecer melhor a vida de Cartola, porque eu trouxe alguns momentos, mas a gente tem biografias. Então, vocês podem ler a biografia, uma delas é de Marília Trindade Barbosa e de Arthur de Oliveira Filho, chamada Cartola, Os Tempos Idos, publicada em 2003.
Há uma biografia infantil, A Rosa e o Poeta do Morro, escrita por Janaína de Figueiredo. Existe uma fotobiografia elaborada por Denilson Monteiro, com o prefácio de Sérgio Cabral, lançada em 2013. Há muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado que vocês podem procurar na internet. Há muitos filmes também. Chega de Demanda, Cartola, em 1973. Música para os Olhos. E na internet vocês podem ver muitas entrevistas com ele mesmo. Tem estudiosos da vida dele falando sobre ele e ele mesmo falando sobre músicas e vida. Tem uma que pergunta qual música é sua predileta. Ele falou, Acontece. Também é a minha, Acontece. Também eu acho que é a mais linda. Muitos autores, cantores gravaram as suas músicas. Nara Leão gravou O Céu Nascerá, Gal Costa gravou Acontece, Clara Nunes gravou Que Sejas Bem Feliz, Bete Carvalho gravou As Rosas Não Falam, Bethânia gravou As Rosas Não Falam, Elis Regina gravou Basta de Clamares, Inocência, Cazuza gravou O Mundo é um Moinho, Chico Buarque, Divina Dama, Ney Matogrosso gravou, Caetano Veloso e Tereza Cristina cantam Acontece. Então, muitos, eu não vou ler todos que gravaram. Agora que a gente conhece um pouco da sua vida, uma pessoa que só tarde, né, viu seu primeiro LP, né, que começa a gravar seus álbuns bem tarde. E quanto importante foi, nós ouviremos na voz do meu amigo Dan. Ele vai dizer 2 poemas. Ele vai dizer um, eu vou comentar um pouco, depois ele diz outro. O primeiro que ele vai dizer é As Rosas Não Falam, que foi escrita por Cartola por volta de 1974, 75. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e, quem sabe, sonhavas meus sonhos por fim. Muito bonita, né? Essa canção, ela é cantada por inúmeros cantores brasileiros. Ela representa muito, né, na música popular brasileira, né? A pessoa diante da dor, da saudade, abrindo seu coração, né, para as rosas. Muito lindo. Agora Dan, meu amigo querido Dan, vai declamar uma música que dizem que ele fez a enteada. Outros falam que não, a um amigo, mas o importante é que é muito bonita essa canção. O mundo é um moinho. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida,
Em cada esquina cai um pouco a tua vida e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos. Tão mesquinho vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Linda, né? Essa poesia é muito linda. A gente vê que ele aconselha, ele conversa, parece com uma pessoa que é com uma pessoa mais jovem. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Então parece que é uma pessoa mais jovem. Não sabemos se é a enteada, um amigo, mas ele dá conselhos a uma jovem. Ainda vai viver tanto, ainda vai viver tanta dor, né? E é uma canção bonita, um conselho profundo que Cartola dá a essa pessoa. O Mundo é um Moinho foi escrito em 1943, por isso a gente acha que era para enteada dele, né? Eu vou ler agora para vocês uma canção lançada em 74. Eu acho a mais linda de todas. Como eu falei para vocês, ele também disse, né, que é a preferida dele. Acontece. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. E acontece que não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu pudesse fingir que te amo. Se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Agora que tivemos um pouco da vida, poemas, eu vou falar a respeito de uma questão gramatical. Regência verbal é o tema que escolhemos nessa parte da gramática. O que é regência verbal? O que estudamos quando queremos compreender regência verbal? É a relação do verbo com os seus complementos. O verbo, ele pede objeto direto sem preposição, ou ele pede objeto indireto com preposição. Ele vai diretamente ao objeto, objeto direto, ou ele vai indiretamente, ele pede objeto indireto. Dependendo do emprego do verbo com preposição ou sem preposição, o sentido do verbo muda. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque as pessoas erram muito na linguagem formal. Na linguagem coloquial, as pessoas se soltam, mas numa linguagem formal, num texto, né, de universidade, num texto, num documento, num texto oficial, precisamos empregar corretamente, porque se empregamos de uma maneira incorreta, não sabemos o sentido do verbo.
Então, nós vamos pegar alguns verbos e mostrar o sentido deles de acordo com o uso ou não da preposição. Na canção Preciso Me Encontrar, Cartola empregou corretamente a regência do verbo assistir. Ele escreveu: quero assistir ao sol nascer. O verbo assistir pode ter dois significados diferentes, conforme sua regência. Na canção de Cartola, esse verbo significa ver, presenciar. Assim, o verbo assistir pede a preposição a para o objeto indireto ao sol nascer. O verbo assistir pode significar ajudar, socorrer. O médico assistiu o doente. Neste caso, não há preposição no objeto direto, o doente. O verbo aspirar pode ter dois significados diferentes, conforme sua regência. Carolina aspirou o perfume das flores. Nesta oração, o verbo aspirar significa inalar e não há preposição para o objeto direto, o perfume das flores. Quando o verbo aspirar significar desejar, almejar, ele pedirá a preposição a no objeto indireto. Exemplo: Mateus aspira a um cargo nessa empresa. E o verbo visar? O verbo visar pode ter três significados. Primeiro, Sofia visou o cheque. Então, visar significa assinar, dar um visto, e não há preposição para o objeto indireto, o cheque. Visou o quê? O cheque. Quando o verbo visar significar almejar, desejar, ele é usado com a preposição a. Luciana visa a um bom salário. Almejar significa almejar. O verbo visar também pode ter o sentido de olhar, avistar, ter na mira. No campeonato, José visou o alvo correto. No exemplo, não há preposição. O alvo correto. O verbo namorar deve ser usado sem preposição. Assim, na linguagem formal, é errado falar ou escrever namorar com. O correto é namorar alguém, sem preposição no objeto direto. Rosana namora Eduardo. Então, viram regência? Conforme o significado, os verbos vão ter ou não preposição e vão ter significados diferentes. Para encerrar, eu vou declamar um texto, um poema de Cartola chamado Alvorada. Alvorada não é só de Cartola. Alvorada é também, foi composto por também Carlos Cachaça e Hermínio Belo de Carvalho, por volta de 1968. Eu vou, então, declamar Alvorada e fazer um fechamento do vídeo. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada.
de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada, lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Muito bonita essa canção, né? Ele fala, né, da beleza. Vejam que esses três compositores viam nos anos 60 a beleza do morro, a beleza, né, do sol iluminando, colorindo aquela realidade. Para concluir, eu posso dizer que revisitar a vida e a obra de Cartola me fez ficar mais ainda admirada com o número elevado de composições desse autor e com a sua capacidade de expressar em seus sambas as emoções, as inquietações e as reflexões presentes em todos nós. O poeta fala a respeito do amor, da desilusão, da alegria, do desejo, da saudade, enfim, temas universais. Sua obra traz a beleza e a sensibilidade de um grande poeta. Tivemos também a oportunidade de, a partir de Cartola, conhecer autores da MPB de uma época muito rica. Escolhemos apenas alguns para contar a vocês. Há um número enorme de autores que vocês devem conhecer. Ficamos impressionados com o fato de Cartola, autor tão importante, somente ter gravado seu primeiro LP em 1974, quando ele já tinha 65 anos. Muitos cantores da MPB o reverenciaram e desejamos que esse poeta ainda seja celebrado pelas próximas gerações. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Encerrando essa gravação, eu gostaria de agradecer a participação de meu amigo Dan Pinzetta.